Good afternoon, sunshine! Boa tarde! Seja bem-vinda ao Fala Teacher, as nossas lives diárias. Todos os dias às 5h05 da tarde a gente tem a nossa live aqui sobre mentalidade, sobre estratégia, ferramentas, respostas que eu posso te dar para ajudar você a se tornar uma mulher fluente. Então hoje, no Fala Teacher de hoje, sobre o que a gente vai falar? Como memorizar tudo o que eu aprendi, tudo que você está aprendendo em inglês. Como que você faz para você não esquecer? Como memorizar? Sabe como assim você falar assim, nossa, como que fala tal coisa em inglês, gente? Eu já aprendi essa palavra. E por que você não está memorizando? Então eu vou te ensinar aqui várias dicas de como você aprender e não esquecer aquilo que você está aprendendo, tá? Então vamos convidar umas pessoas aqui para participarem com a gente, para entrarem aqui com a gente, pra gente poder começar. E deixa eu colocar o tema da live aqui fixo também. Como lembrar de tudo que eu aprendi. Como lembrar de tudo que eu aprendi, ok? Então, esse é o assunto da nossa live de hoje, pra gente poder começar aí a falar sobre isso, tá? Então, uma das coisas que pode muito acontecer, que sempre acontece, é super normal, acontecia sempre comigo, e que talvez já aconteceu com você em alguma outra área, mas no inglês também é muito fácil de acontecer, é não lembrar de alguma coisa que você já estudou. Você fala, nossa, mas eu já vi essa palavra, nossa, eu já estudei isso aqui, mas como é que eu faço, gente? Por que eu não tô lembrando, sendo que eu já estudei? Então, isso é normal, faz parte do processo, né, do nosso cérebro, funciona assim, de não memorizar tudo. Não dá pra lembrar de tudo que a gente fez, de tudo que a gente estudou, de tudo que a gente, entre aspas, aprendeu, tá? Porque existe realmente assim, será que você aprendeu mesmo? Porque um aprendizado, a gente só pode falar que a gente aprendeu alguma coisa quando você já usou aquilo ali, tá? Já usou aquele conhecimento ali para alguma coisa. Aprender não é que você viu em algum lugar e pronto, acabou. Não é isso que é aprender. E em inglês, a gente fala muito sobre, né, lembrar das palavras em inglês. E assim, eu falo muito para você que você precisa memorizar, né? Ter uma base de vocabulário grande, memorizar bastante palavras em inglês. Mas é super normal você esquecer. Você pensa assim, nossa, mas eu já aprendi esse verbo. Nossa, eu já aprendi essa palavra e agora eu não tô lembrando. Por que você não lembra? Primeiro, pode ser porque simplesmente você não usou aquela palavra. Tá? Então, você vai tender a lembrar mais as coisas que você já estudou se foram em coisas que você já usou antes, tá? Então, palavras que fazem parte da sua rotina, que fazem parte da sua vida, do seu dia a dia, com certeza você vai lembrar. Isso aí é certeza, porque o seu cérebro ele vai fazer questão de guardar na memória aquilo que ele entender que é importante para ele. Então, se você fala assim, nossa, isso aqui é importante, né? Ela tá vendo isso aqui, tá olhando para isso aqui o tempo todo, então isso aqui é importante, é melhor eu guardar isso aqui na memória, porque ela tem prestado muita atenção nisso aqui. Então, é assim que você vai memorizar. Mas existem algumas coisas que a gente pode fazer pra gente realmente lembrar das coisas que a gente tá aprendendo, tá? Então, eu vou aqui te dar algumas dicas do que fazer, tá? Vou te trazer uma listinha aqui de coisas para você fazer, para você realmente lembrar de tudo que você está aprendendo em inglês, ok? Então, primeira coisa é a repetição. Tá, então, número 1 é a repetição. Então, aquilo que você vê só uma vez e não pratica aquilo ali, você não repete aquilo ali, você vai esquecer.
Por isso que eu tô falando que quando você fala, né, sobre ali palavras que você usa mais, né, coisas que você usa para falar da sua vida, da sua rotina, das pessoas que tem à sua volta, você vai lembrar mais fácil. Por quê? Porque você vai repetir aquilo ali. Então a repetição, ela é importante, é a questão da prática, né? Igual eu falo pra você, um jogador de futebol famoso, é um jogador de futebol que já é muito bom naquilo ali, que joga já em times internacionais, o que ele faz? Ele repete, né, quase que todos os dias, ele repete aquilo ali. Não é que ele sabe jogar bola, que ele já é um ótimo jogador, que ele já jogou e joga nos melhores times. Não é por isso que ele não repete. Então, a repetição vai ajudar você na memorização. Tudo aquilo que você repete, que você pratica, que você faz várias vezes, vai te mostrar, né? Vai te mostrar o que você precisa lembrar. E vai te ajudar a guardar esse vocabulário. Vai te ajudar a você não esquecer. Então, por exemplo, eu falo pra você aqui que você tem que criar uma rotina de estudos, né? Eu falo pra você, estuda apenas 20 minutos por dia. Vai lá, só 20 minutinhos e você vai ver que já vai fazer a diferença. E aí você vai lá e tira 20 minutinhos hoje, amanhã, de segunda a sexta, todos os dias. Isso é repetição. E uma das coisas que vai ajudar você a memorizar essas palavras novas, essas coisas que você tiverem aprendendo em inglês, é repetir. Aquilo que você aprendeu ontem, tira ali uns 5 minutinhos para você revisar. Né? Então ontem você aprendeu, né? Você aprendeu a falar sobre o que você fez no fim de semana. Então você aprendeu ali um monte de coisa, criou um texto, falou um monte de coisas sobre o que você fez no fim de semana. Então você estudou isso ontem, hoje tira ali nos primeiros minutinhos para você revisar isso aí, para você repetir esse aprendizado. Então você fazer essa repetição vai te ajudar. Você vai mostrar para o seu cérebro que aquilo ali é importante. Então todos os dias você vai falar assim, nossa, ela tá falando sobre isso de novo. Nossa, ela tá estudando esse mesmo assunto mais uma vez, ela tá revisando. Então isso é importante. Vamos memorizar, tá? Então a primeira coisa que você pode fazer é a repetição, que é a prática. Né? Não olhe para aquela lista de palavras. Vamos imaginar que você está aprendendo uma lista de palavras. Vamos imaginar que se você hoje você vai aprender os dias da semana. Então você precisa repetir. Repete todos os dias aquilo ali. Os dias da semana. Forma uma frase com o dia da semana. Hello, Juliano, primo querido. Como você está? Então você vai praticar aquilo ali. Tudo que você quiser ficar bom, se você quer ficar bom em alguma coisa, você precisa de prática, de repetição, tá? Isso é muito, muito importante. Segundo passo para você memorizar tudo aquilo que você tem aprendido é a constância. Então, não adianta você estudou ontem, hoje você revisa um pouquinho e aí só semana que vem que você vai estudar inglês de novo. Isso não funciona, sabe? Já foi o tempo, sabe, daquela coisa de escola tradicional, que você ia lá 2 vezes por semana. Aquilo ali não ensina ninguém a falar inglês. O que vai te ajudar a memorizar o que você está aprendendo é a constância. É você ter contato com a língua inglesa todos os dias. E não precisa ser por horas, porque ninguém tem horas, né? A gente não tem horas e horas aí para estudar, infelizmente. Mas você tem 20 minutos. Você tem 20 minutos do seu dia para você estudar. Então, tenha essa constância de você estudar todos os dias. A gente fica bom naquilo que a gente pratica com constância. E aí tem sempre uma frase que eu amo, que eu sempre gosto de falar para vocês aqui nas lives, sempre falo para as minhas alunas, né? É melhor o pouco bem feito todos os dias do que o muito feito de vez em quando. Então, não adianta você estudar inglês por 2 horas toda sexta-feira, sabe? Não adianta você ir para a academia por 2, 3 horas toda segunda-feira. Não vai te dar resultado nenhum. Você não vai ver resultado. Então entenda o poder da constância. E é aí que a gente tem dificuldade, porque a gente tem muita motivação, muita energia para começar alguma coisa. A gente começa empolgado. Isso é tudo para qualquer coisa na nossa vida. Mas depois que essa empolgação passa, você precisa de ter disciplina para ser constante. Então a segunda coisa que vai ajudar você a memorizar, a não esquecer tudo aquilo que você está aprendendo em inglês, é a constância. Então, conviva com o inglês todos os dias. Passe a ter uma constância, uma rotina, um dia a dia com o inglês.
E não precisa ser chato, não precisa ser todo dia aquela coisa maçante de escreve, lê, anota, estuda, né? Não, pode ser leve, pode ser divertido, pode ser dinâmico. Cada dia você faz uma coisa diferente, ouve uma música, aprende uma palavra nova, assiste uma série, um episódio da série que você gosta, né? Coloca uma lista de palavras para você praticar, vai assistir um vídeo na internet em inglês, sabe? Várias coisas. Então, assim, essa constância, ela não precisa ser uma coisa monótona, sabe? Não tem a ver com monotonia, tem a ver com rotina, com o dia a dia, com a consistência de que você vai fazer aquilo ali. Então, isso vai fazer a diferença, isso vai ajudar você a lembrar, tá? Outra coisa também que você pode fazer, refletir sobre aquilo que você está aprendendo. Então, vamos imaginar, por exemplo, que você está aprendendo os dias da semana. Tem gente que tem dificuldade para saber os dias da semana. Então, reflita em cima daquilo ali, sabe? Crie associações. Por exemplo, assim, domingo é Sunday. Eu criava muito essas historinhas, sabe? Eu parava muito para refletir, assim, para memorizar vocabulário. Eu pensava assim, então Sunday tem aquele sorvete Sunday. Então Sunday é domingo. Domingo é um bom dia para tomar um Sunday, para tomar um sorvete. Então eu criava essas reflexões, essas historinhas na minha mente para eu lembrar das palavras, entendeu? Então aí você vai associando. Então, reflita sobre aquilo que você está aprendendo. Por exemplo, você está aprendendo a falar alguma coisa no passado. Então, reflita sobre como que forma uma frase no passado, sabe? E aí você vai pensar, então eu aprendi aqui que eu trabalho no presente é I work. Mas eu trabalhei é I worked. Então, quando eu quiser falar no passado, eu vou colocar ED nesses verbos aqui. Então aqui, deixa eu ver mais quais outros verbos. I stayed. Eu estava, né? Eu fiquei. Eu fiquei. I stayed. Eu fiquei, né? I studied. Eu estudei. Então, reflita sobre aquilo ali que você está estudando, sabe? Não fica no decoreba. Não fica naquela coisa, sabe? Tradução. Para e reflete sobre aquilo ali que você está estudando. Então, isso também vai te ajudar bastante, tá? Às vezes você pensa, nossa, mas isso demora demais. Mas é muito melhor você passar um tempo refletindo, né? Masterizando aquele conhecimento ali, que aí você vai lembrar depois, do que você ficar só no automático ali todo dia querendo aprender uma coisa nova, mas você não vai memorizar. Então, faça isso, sabe? Entenda. E aí essa questão de refletir sobre isso, essas coisas de fazer essa associação vai te ajudar muito. Eu fazia muito essas associações, sabe? Às vezes palavras que eu confundia. Então aí eu pensava, nossa, como é que eu faço? Por exemplo, assim, uma coisa que muitas alunas minhas confundem e que eu também confundia quando eu estudava é duas palavrinhas, que é where and when. Where é onde, when é quando. Mas aí sempre tem essa confusão, where, when. When é onde, né? Não, peraí, when é quando. Então aí, pra eu não ter essa confusão, o que eu fazia quando eu era aluna e que eu ensino as minhas alunas hoje? Vamos fazer uma associação. Então aqui, when é quando. Então aqui, when, quando. Então tem o where e tem o when. Então when é quando. E o outro where é onde. Então essas associações, sabe? Essas historinhas que você vai contar para sua ali, né, para sua memória, te ajudar a lembrar, é muito importante. Faça essas associações com as palavras, sabe? Pensa numa historinha que vai te ajudar a lembrar. Então isso vai te ajudar bastante também, né? Essas associações. E não precisa fazer sentido para as outras pessoas, não. Se fizer sentido para você, já tá ótimo, sabe? Então, assim, às vezes, assim, você pode fazer uma associação sobre a pronúncia de uma palavra, né, para te ajudar a lembrar, não sei. Mas aí, à medida que você vai estudando, você vai fazendo essas relações, essas associações, isso vai te ajudar a memorizar também, tá? E outra coisa também, gente, tem uma pirâmide do aprendizado que fala muito bem sobre esses níveis de aprendizado, né? Eu não vou lembrar direitinho agora, mas é alguma coisa do tipo assim: quando você só escuta, você absorve tipo 5% daquele conhecimento.
Quando você escuta e anota, você absorve 20%. Quando você escuta, anota, depois você volta, pratica, faz um resumo sobre aquilo ali, você vai lembrar, tipo, né, 40%, vai lembrar bem mais. E agora, a melhor maneira de realmente você fixar, memorizar algo que você aprendeu, o mais eficiente é quando você ensina para uma outra pessoa. Então, essa é a dica de ouro. Sabe, o que você está aprendendo, ensina para outra pessoa. Sem falar no tanto que vai ser prazeroso, né? Poder ajudar alguém a aprender alguma coisa nova. Gente, tão poucas pessoas falam inglês hoje. Quase ninguém fala inglês. Imagina se você, ao invés de você estar aprendendo inglês, você ajudar uma outra pessoa a aprender também. E eu vou te falar, porque muita coisa mesmo ficou bem mais clara pra mim quando eu comecei a ser teacher. Quando eu me tornei teacher, muita coisa passou a ser mais clara ali pra mim. Eu realmente fui aprendendo muito quando eu me tornei teacher. É que eu comecei ali dando aula pra criança, né, dando aula para iniciantes ali bem, né, no comecinho, e isso fez toda a diferença. Então entenda o benefício que você tem. Você vai ter benefício 2 em 1. Você vai, como é que é ditado? Matar 2 coelhos com uma cajadada só. Você vai fixar o seu aprendizado, né? Você vai memorizar com muito mais eficiência o que você está aprendendo, e você ainda vai ajudar uma outra pessoa. Então pensa assim: nossa, eu vou aprender isso aqui e vou ensinar para o meu marido. Eu vou ensinar para o meu filho. Tudo que eu aprender eu vou ensinar para o meu filho. Vou tirar todos os dias 10 minutinhos só para ensinar um pouquinho para ele. E você vai ver a mágica acontecer, que você vai lembrar de tudo que você estava estudando, porque é a maneira mais eficiente de você lembrar, de você memorizar aquilo que você aprendeu, tá? Então, assim, não tem muito segredo. Para você lembrar de tudo que você está aprendendo, a única coisa que você precisa fazer é seguir esses passos, essas dicas. Então, assim, a repetição, né? A prática. Se aquilo é importante para você, revisa, repete, pratica novamente, ok? Segunda coisa que você pode fazer, você pode criar reflexões em cima daquilo ali. Então, para sobre aquele momento ali que você está estudando e reflita sobre aquilo ali. Por exemplo, fazendo associações, né? Faça associações. Nossa, peraí, Sunday também é sorvete. Tomar sorvete dia de domingo. Faça essas associações, isso vai te ajudar muito. Crie essas pequenas historinhas na sua cabeça para você relembrar o aprendizado ali. Mostra pro seu cérebro de várias maneiras que aquilo é importante para você, que você precisa lembrar daquilo ali. Faça isso. E o principal, né? Tenha constância também, né? Eu falei que tenha constância. Então, repita, pratique todos os dias. Não é de vez em quando, não é uma vez por semana. Então, tenha constância para você poder realmente memorizar esse conhecimento. E a última dica, então, é ensine para alguém o que você aprendeu. Aí você vai ver que você vai fixar esse aprendizado. Você vai memorizar tudo que você está aprendendo, porque você vai ver a melhor maneira. Depois você pesquisa aí sobre a pirâmide do aprendizado, que você vai ver como é que funciona, ok? Então é isso, tá? Siga essas dicas simples, bem simples, mas muito poderosas para você realmente lembrar de tudo que você está aprendendo, ok? Vai lá, então, praticar, e amanhã a gente volta, tá? Amanhã estarei aqui de novo às 5h05 para mais uma live, para mais um Fala Teacher. See you!